Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Grande Criador, novamente o Senhor nos permite estar aqui para te ouvir e para falar daquilo que ouvimos da tua parte. Ajuda todos os seus filhos por toda parte que deleita na sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, vamos estudar um pouquinho aqui com o irmão Brana, a mensagem A Chave para a Porta, onde fala da família, a família humana e divina. Uma coisa essencial que o irmão Brana disse: coloque em primeiro lugar Deus. E algo essencial, sua salvação. Talvez você tenha um problema, tenha um defeito, que você luta a tempo e não consegue vencer. E tem pessoas que nem se batizam porque elas não conseguem vencer certos vícios. Então eu quero falar com vocês um pouquinho aqui de um irmão, que irmão Brana batizou ele. E ele achava que não tinha jeito mais para ele, porque ele não conseguia largar de fumar. Tem uns que não conseguem largar de beber. Tem uns que não conseguem deixar de outros defeitos, outros vícios. E este homem, irmão Brana, gostava dele, pregou para ele, e ele sempre dizia: não tem como eu aceitar a Cristo. Eu tenho esse defeito, eu não consigo deixar deste vício. O irmão Brana conversou com ele, eu disse: então aceite o que ele te dá. Ele disse: eu aceito. E eu o batizei no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele saiu dali e acendeu um cigarro. Acho que qualquer um de nós ficaria decepcionado, né? Você batiza uma pessoa, mas o irmão Brana, como profeta, sabia. Ele batizou o irmão sabendo que ele tinha aquele vício e disse: você tem que colocar perante Deus o essencial. Não são os vícios o essencial. O essencial é o que você crê, é a sua fé. Coloque em primeiro lugar o essencial. E depois as coisas vão caindo no lugar. Então, o irmão Brana tinha esta fé com esta pessoa. Não foi todo mundo que ele pegou e fez assim. Mas esse ele batizou e o homem ainda saiu dali e fumou um cigarro. Há poucas semanas atrás eu fui até o seu lar. Eu quero pular uma parte aqui. E então, na manhã seguinte, eles trouxeram seus cigarros para ele, quando ele estava na cama.
o desejo o havia deixado. Semanas atrás. Ele nunca mais os provou. Não quis nem mesmo um ou nada mais. Vê? E eu o vi algum tempo atrás, quando suas mãos estavam todas amareladas, há poucas semanas atrás, de cigarros, e agora ele não suporta nem mesmo um perto dele. Coloque em primeiro lugar o essencial. Aí o irmão Brano continua, não tente ser bom. Porque aí a gente quer mudar a gente primeiro para depois até ser batizado. Depois que a gente é batizado, a gente tem que saber que até ali os nossos pecados são perdoados. Os pecados praticados após o batismo são confessados diariamente a Deus. Certo? Você não os quer fazer, mas infelizmente cai em alguma cilada. Aí você tem que confessar cada um a Deus e não desistir. Prossiga a sua vida. Então, o irmão Brana continua dizendo aqui. Coloque em primeiro lugar o essencial. Não tente ser bom. Para começar, você é mau. E não há nada que você possa fazer. Há uma linha de separação. E todos os seres humanos estão daquele lado. Do pecado, da separação. Há uma linha de separação. Não tem ninguém, não tem nenhum melhor que o outro. Então, quando você apoia o essencial e vai para o lado do essencial e coloca o essencial, minha salvação, minha vida com Deus, eu creio nele, eu me dedico a ele, então você sabe que isto é uma realidade. Quando a gente faz isto, Deus entra em cena e a gente vai perdendo o desejo daquelas coisas mundanas. Certo? Cigarro, cachaça e qualquer outra coisa. Irmão Brana continua. Agora, quando eu nasci neste mundo, isso foi entre um matrimônio santo, entre meu pai e mãe. Em seu ventre havia um óvulo. Nas glândulas do meu pai havia uma célula sanguínea. Minha vida consiste daquela célula sanguínea, não do óvulo da minha mãe, da célula sanguínea de meu pai. E quando aquela célula sanguínea entrou em seu lugar propício, para encontrar-se com o óvulo, quando isto aconteceu, Deus ordenou a natureza para que me desse um corpo. E foi então nascido, naquilo que nasci, na raça humana. Me foi dada uma oportunidade para tornar uma pessoa como são os seres humanos. Eu quero que vocês notem os dois lados. A gente é como seres humanos e depois o outro lado que é como seres divinos. Como seres humanos você é na carne. Como seres divinos, você é na alma. Você é uma pessoa que fez uma opção por Deus. Então você teve que vir de uma família. Como teve que ter o consórcio do pai e da mãe para poder trazer você, agora é você e a palavra. Quando você ouve a palavra, esta palavra vai mostrar de onde você veio, quem você é e para onde você vai. Isso está nessa vida espiritual de cada um. Mas você, sendo um humano, olha o que o irmão Brand disse, quando você é humano, aí você é uma pessoa inteligente, como seres humanos, ou podia dirigir um automóvel, isso é para ser humano, não é para cachorro, não é para cavalo, não é para os animais irracionais, mas é para o humano. Onde eu poderia dirigir um automóvel, ou para
que eu pudesse fazer qualquer coisa como os seres humanos fazem. Andar, falar, dirigir um automóvel e assim sucessivamente. Isso faz eu ser de uma família humana. Eu vir de um humano. Então eu posso fazer coisas humanas naturais. Eu posso estudar, eu posso ser um advogado, eu posso ser um pastor e assim por diante. É que você vem de uma linhagem humana. Me foi dado aquilo porque eu nasci numa família humana. E me foi dado o poder da inteligência para ser um humano. Não foi dado para nós o que tem o cavalo, o que tem o boi e assim por diante. Eles não têm inteligência. São os animais sem inteligência. Porque lhe falta a alma. Eles não podem ter este lado espiritual. E você pode ter um lado espiritual. Porque você tem inteligência. Deus te deu poder para você agir, para você falar, para você escolher. Um cavalo não escolhe se ele vai puxar a carroça ou não. Não adianta, se ele não quisesse, mas ele não tem vontade própria. Aquilo ali é o dono dele que o põe para puxar, é o dono dele que o põe para descansar, é o dono dele que põe para comer. Não é ele. Enquanto que nós, como seres humanos, temos livre-arbítrio. Você trabalha se você quiser. Mas se eu não trabalhar, eu morro de fome. É por isso. O cavalo não pensa assim. Certo? Se ele ficar sem trabalhar, que ele vai morrer de fome. Se ele ficar sem trabalhar e deixar no pasto, ele não morre de fome. Entende? Então, ele é um animal. Você é de uma família humana, racional. E eles são de uma família animal, irracional. E quando eu nasci na família de Deus, aí vem você passando para outra família. Que você tem tudo da sua família. Você herda da sua família, você herda do seu pai, você herda da natureza, você herda até do seu avô, seu bisavô. Você herda alguns defeitos que eles tiveram, você herda aquilo na carne. Existe uma grande importância de você passar a pertencer à família de Deus. É quando você nasce de novo. Nascer de novo da palavra de Deus. E quando você nasce, você ainda não tem tudo. É como uma criança que nasce é inocente, ela tem que ir desenvolvendo, assim como Deus nos fez na estatura perfeita. Nós nascemos ali na base com fé e vamos crescendo virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Quando você chega na altura do amor fraternal, aí é quando o Espírito Santo está mostrando que é ele quer te dominar. Ele quer viver em você. Ele quer expressar sua natureza. Amém? E quando você é criança, você vai crescendo até certo ponto que você quer fazer o que você deseja. Porque aquela natureza humana se emancipa e ninguém mais te domina. Porque você tem capacidade de escolha. Você escolhe o céu ou o inferno. Você escolhe Deus ou o diabo. Não é Deus que te manda para o inferno. É a minha e a sua escolha. Certo? E para você ir para o céu, você tem que escolher, fazer a sua escolha. Porque você é um indivíduo com livre-arbítrio que pode fazer uma escolha. Você não é o animal irracional que não pode escolher. Mas você é o animal racional que tem uma família e que tem desejos em si, que tem que manifestar estes desejos da sua vida como ser humano.
Como ser humano, você deveria saber que tem que trabalhar para comer. Isso é o que a Bíblia ensina, porque é para um ser humano. E muitas vezes, se não queremos fazer isto, então é o que a Bíblia diz: aquele que não trabalha também não coma. Então, o preguiçoso vai ter com a formiga. Sempre está trabalhando. Então, está dando um exemplo. Mas olhando nessas duas naturezas, que são duas famílias, e isso a gente passa por essas famílias aqui na terra. Eu já passei na primeira família, herdei a natureza do meu pai, também da minha mãe e de algum antepassado deles. Eu herdei. Agora, eu fiz minha escolha. Certo? Eu fiz minha escolha, eu escolhi Cristo. Meu pai, no tempo dele, não escolheu. Precisou ficar sabendo, pregando para ele, mas assim mesmo ele nunca foi a uma igreja. Nunca nos perseguiu, sempre foi uma ajuda, mas ele nunca foi a uma igreja. Dizia que cria em Deus. Tudo bem, isto é a parte de um ser humano, mas eu fiz minha escolha. Então, aqui é um ser humano que faz uma escolha. Você é o ser humano que fez a escolha que o seu pai não fez, que a sua mãe não fez, que seus antepassados não fizeram, mas você fez uma escolha de servir a Deus. Não importa que toda a natureza e todas as coisas ruins vêm na sua descendência. Vem daquela descendência sua, da carne, vem coisas ruins. E você está aqui para vencer as partes ruins, negativas de toda a sua família, de todo o seu antepassado. Você vence aquilo que eles vieram fazendo e trazendo para você. Em natureza, em ações, veio trazendo. Mas chegou o tempo que você fez uma escolha. Aí você tem sua família. Agora, o que a sua família tem, apenas uma família, você já parte para duas famílias. Você tem a família humana e você tem a família divina. Você tem uma família que você ama, que você serve, que você vive por eles, que você trabalha por eles. O pai e a mãe vivem pelos seus filhos, trabalha por eles, morre por eles. Esse é o natural. Quando você converte a palavra, e a palavra então te muda, e você chega à altura da sua escolha, escolhi Cristo, e escolhendo Cristo eu estou escolhendo uma porta estreita. Escolhendo Cristo eu estou escolhendo um caminho espinhoso. Mas se eu notar que eu escolhendo Cristo, eu tenho uma natureza divina a meu favor. Assim como eu tive uma natureza humana que vai me perseguir até o fim. Essa natureza humana não para, ela te persegue. Enquanto você tem vida, essa natureza humana que veio do seu pai, da sua mãe, e veio lá dos seus antepassados, ela prossegue em você, te dando trabalho. É um carrapicho, o profeta disse. Quando você vai se livrar desse carrapicho, é quando você vai para a glória. Aí você livra desse carrapicho. Mas até que você vive aqui na terra, enquanto você viver, você tem que saber que essa natureza está te perseguindo. Mas é bom saber que você não tem só a natureza humana, porque você não pertence apenas à família humana, mas você pertence à família divina. Aí o irmão Branham pregou a natureza da família divina, que é a estatura de um varão perfeito. Aquilo não é fé natural, não é virtude natural, da família natural, não é paciência que você herdou do seu pai ou da sua mãe ou dos seus antepassados. Não é virtude que você herdou deles. A natureza divina, você tem isso de Deus. Você herdou, Deus te deu isto. São Pedro fala que Deus nos deu estas coisas. Isto nos pertence: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aí o Espírito Santo vem
solda estas virtudes na nossa vida. Você está uma pessoa capaz, emancipada, aguardando a vinda da pedra de coroa. Vamos falar de um humano aqui, de um humano e divino. Você aguardando aquela vinda da pedra de coroa, e quando aquela vinda da pedra de coroa desce sobre a família, que é a família espiritual, a qual você tem, é a família divina, então você participa de todas aquelas bênçãos. A bênção da visão que veio, que era um profeta, a bênção da mente de Cristo que veio. Cristo veio e se derramou em seu profeta naquele dia no Monte Pôr do Sol. Aquilo era Cristo descendo para o seu profeta, ao ponto de raptar o profeta até aquela nuvem, para depois o profeta descer e estar materializando aquele anjo e aquela nuvem, que era Cristo descendo. É duas materializações que nós vemos. Uma do sétimo anjo descendo, porque ele subiu. Aí o sétimo selo traz de novo a terra. O sétimo selo traz de novo a terra, porque o sétimo anjo subiu naquela nuvem e agora se incorporou Deus naquele anjo e veio para a terra. Aí que as pessoas não conseguem ver a manifestação do Filho do Homem. A manifestação do Filho do Homem é que Cristo, o anjo forte, desceu do seu profeta. O profeta é um filho do homem. Ele tinha esse ministério nele, porque Cristo estava nele. Ele em si não era o filho do homem, mas Cristo nele é que o fez filho do homem. Você em si não é um filho de Deus, mas Cristo em você te faz um filho de Deus. Então você é da família de Deus, porque você fez uma opção por Deus. Você escolheu a Deus. Agora a Bíblia diz que não é nós que escolhemos primeiro. Diz que Ele nos escolheu primeiro e nos nomeou para que vades e deis fruto. São João capítulo 15. Então nem foi eu nem você que escolheu primeiro. Essa vontade de escolher Deus, essa vontade de querer Deus, essa vontade de querer servir a Deus, não é sua. Essa vontade é Ele quem pôs em você, não é sua. Se fosse sua, viria do seu pai, da sua mãe. Não, não vem de lá. Isso não vem da raça humana. A raça humana, ela não quer servir a Deus, a carne não quer servir a Deus. A carne quer beber, quer fumar, quer prostituir, quer jogar, quer mentir, quer roubar. A carne de cada um tem um gosto. Mas quando você recebe o Espírito de Deus na sua carne, na sua vida, então é Deus quem está te dando aqueles desejos dele. Ele está transferindo os desejos dele para nós. Quando ele veio do céu para a terra, o que ele fez? Ele veio para poder receber os desejos nossos. Aí ele sofreu a luta, ele sofreu tudo aquilo que nós sofremos. O pecado nos persegue, perseguiu ele também. Mas quando o pecado o perseguiu, ele venceu o pecado. A mesma mulher, a mesma prostituta, aquela mulher que podia chamar-lhe atenção, ele tinha algo superior que converteu aquela mulher prostituta. Ao invés de cair na cilada, o que ele fez? Salvou aquela mulher. Mas por quê? Dentro dela havia algo dele. Se não houvesse, ele nem estaria ali para salvá-la. Você tem que saber que dentro de cada ser humano tem que haver uma semente que tem o desejo para optar por Deus, optar pela verdade, pela palavra. E quando você tem aquele desejo, foi Deus que colocou. Aí quando ele aparece com uma mensagem, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí você ouve a palavra,
Eu creio nisso. É porque estava lá dentro. Quantas pessoas escutam a pregação sobre Jesus e não creem em Jesus? Quantas pessoas escutam a pregação e a pregação não entra nelas? Quantas pessoas escutam a mesma mensagem que vocês escutam, mas isso não entra nelas? Por quê? Não pode entrar, porque não há um início. Porque não há a natureza da família divina. Não tem aquela natureza dentro daquela pessoa. Não tem aquela fagulha de vida dentro daquela pessoa. Porque tem dentro de você. Eu não sou bom, você não é bom. Porque só nós estamos aqui na igreja. Porque Deus viu, foi nós. Deus não viu os outros. Deus não viu a igreja superlotada. Então, Ele sabe quantos teriam que ouvir a mensagem. Porque você está me ouvindo através do DVD, através da internet, é porque Deus te viu ouvindo. E Ele, de antemão, colocou aquela fagulha de vida que ao ouvir a mensagem, aquilo você captava. Ouviu a mensagem, a fé vem por ouvir. Todo mundo fala contrário. Por que você crê? Há algo lá dentro. Há algo. E este algo é exatamente uma semente de Deus antes da fundação do mundo. Muitas vezes a pessoa sem eleição é como uma mulher sem semente. Uma mulher que não tem um óvulo fértil. O homem pode lançar naquele terreno todos os seus genes, milhões de genes, mas não tem um óvulo fértil. Deus está lançando milhões de genes, que é palavra, que é vida. Mas são poucos no mundo que tem um ouvido fértil. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se a pessoa não tem aquele princípio, aquela fagulha, que é a semente que entra em contato com Deus. Se ela não tem, ela nunca vai ter o gosto de aceitar a Deus, de querer andar direito, de querer ver a palavra do dia, de ouvir a palavra e aquilo entrar. Só quem tem o Espírito de Deus pode ouvir e aceitar. Quando diz aquele que tem ouvido, ouça. Oh, mas todo mundo tem ouvido. Quem é que tem ouvido para ouvir, então? Porque muitos têm ouvido, mas não ouvem. Eles não ouvem a palavra daquele dia. Eles não creem na palavra daquele dia. Por isso a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui eu quero apenas que vocês percebam a natureza da família. Você vê a família humana, você vive e morre por aquela família humana. Você defende. Você pode ter um filho, uma filha, que é chamada uma ovelha negra, em casa, que dá os maiores problemas. Mas o pai e a mãe está do lado deles. Por quê? Porque é semente dele. É da família humana. Se nós pudéssemos entender que nesta família divina que nós temos, e que Deus está ao nosso lado, quando nós fracassamos, quando nós falhamos, quando nós pensamos mal, quando nós não entendemos, quando nós não somos gratos a Ele pela vida, pela salvação, pela palavra, gratos a Ele pelo trabalho, nós não somos gratos e Deus ainda olha com um olhar de misericórdia. Parecia nós ser uma ovelha negra. E Deus está atrás de nós, como esteve atrás de Pedro. Assim o pai e a mãe estão atrás de uma filha, de um filho. Mas eles não têm o caráter suficiente. Eles só passam vergonha nos pais. Mas os pais não querem nada mal para aqueles filhos. Assim Deus também, você pensa que Deus quer algo mal para nós quando nós falhamos? Não, Ele quer dar uma oportunidade de levantamento, uma oportunidade de reconciliação.
Se somos da mesma família, não pense que Deus nos lança fora. Ele não nos lança fora. Ele vai no nosso encalço, Ele vai atrás de nós. Ele foi atrás de Pedro, Ele não procurou Judas, mas procurou Pedro. Deus te procura através da mesma palavra que você ouviu e creu. Deus te procura te dando uma oportunidade quando você cai, quando você se arrasta na lama. Ele te dá uma oportunidade para se levantar de novo, antes que você morra. Ele está te dando uma oportunidade de você valorizar a Ele, valorizar a sua palavra. Aleluia. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui para vocês. Agora, quando eu nasci na família de Deus, vim através do sangue, o sangue me deu vida. E então, depois de me tornar vivo em Cristo, Ele me batizou com o Espírito Santo e poder. É o que nós lemos aqui, ó. Mas recebereis a virtude, que é o poder do Espírito Santo, ao descer sobre vós. Recebereis poder, poder para vencer os vícios, poder para vencer o adultério, poder para vencer a mentira, poder para vencer o roubo, e assim por diante, poder para vencer tudo, e recebereis poder. Você está nessa família que agora Deus está te dando poder, poder para vencer o mal. Você tem que ser agradecido, eu tenho que ser agradecido, que Deus nos sustenta com a sua mão, nos dando poder para vencer o mal que nos cerca, o mal que está dentro da nossa própria família, que é o humano. Você vence a natureza humana com a natureza divina, amém? Porque você tem essa natureza de Cristo dentro de você. Ele me batizou com o Espírito Santo e poder para ser um filho de Deus. Agora, exatamente como eu pude andar como um ser humano normal, pude andar, falar como um ser humano, dirigir meu carro como um ser humano. Agora, quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo poder para expulsar demônios. Eu recebo poder para falar em línguas estranhas. Eu recebo poder para pregar o Evangelho. Eu recebo poder para curar os enfermos. Eu fui batizado. Agora, não apenas nascido, eu fui batizado. Eles se reuniram no cenáculo, todos orando em seu nome, e foram batizados com o Espírito Santo, e o poder desceu no culto. Amém. É o que você tem que pedir, eu tenho que pedir, Senhor, que o seu poder para a vida vivida, o seu poder para manifestar a natureza da família divina, como eu manifestei a natureza da família humana, eu quero manifestar também os desejos da família divina. E você já pensou bem nesse dia final, quando você sabe que Brana não é uma denominação, Brana é uma família, e nela você não entra. Por isso tem gente que fala mal de Brana, por isso tem gente que fala mal do novo nome Brana, porque eles não pertencem à família. E quando se fala de família, tem que ter um pai, tem que ter um leito de onde você veio. E é exatamente o profeta de Deus no dia, e o próprio Deus, você veio dali. Você vingou, você é a semente que vingou. Aí você nasceu na família Brana espiritual. Você tem que ter o que o Brana espiritual teve, porque ele mostra a família espiritual, a família divina. A família divina não é a primeira e segunda etapa. Primeira e segunda etapa é a família humana. A família divina é a terceira puxada. É na família divina que você tem nome, tem um novo nome, que você recebe poder. A família humana, você tem o poder humano, natural, mortal. Mas a família divina, você tem o poder de Deus, o poder celestial sobre você para dominar o poder natural.
Esse poder celestial está em você, a natureza de Deus, a família de Deus. Por isso que hoje nós somos uma família. Além de uma família humana que nós temos, e como você sabe os seus desejos da família humana, aí você sabe agora qual o desejo da família divina. A família divina. Brana não é uma denominação, Brana é uma família. A semente não herda com a palha. 19. Gente, se a pessoa percebe isto, agora vê qual foi a natureza desta família. Foi a revelação dos selos. Eu não faço apenas uma aplicação, você tem que saber que isso é uma verdade. Se você é da família espiritual, você não é apenas daquela família natural, que veio na primeira e segunda etapa. A família espiritual é aquela que veio que o povo não entendeu. É aquela família espiritual que Deus diz para o irmão Brana, não diga a ninguém. E desse não diga a ninguém, vem uma família espiritual. Esta é a família que crê nos selos revelados, não só em 6, 7 selos, pois é uma família perfeita. O novo nome é 7, não é Gran, que é 6, é Bran, que é 7. A família de Deus crê em 7 trovões revelados, 7 selos revelados, 7 eras cumpridas. Todas as eras foram cumpridas. Até o ponto de vir o profeta e já vir do outro lado da era com o ministério do Filho do Homem. Ao terminar a era de Laodiceia, então manifestará o Filho do Homem, o ministério do Filho do Homem. Hoje tem se cumprido essa escritura 108. E você vê isso cumprido. Aonde está? Do lado da família divina. Não é do lado da família natural. A família natural não vê essas coisas. Se podemos manter bem, meus irmãos, com a família natural, mantenha. Mantenha bem, vocês podem manter bem. Se tem um povo que não precisa pregar muito para a família, somos nós. É a vida que manda, é o viver, não é palavras. Palavras não convertem ninguém. Não são palavras, são ações. As pessoas olham em nós e vê, mudou a vida mesmo desta pessoa. Foi transformada esta pessoa. Entende? Você tem que chegar a este ponto, eu tenho que chegar a este ponto. As pessoas que têm que ver em nós a mudança. Agora, por favor, não dê ouvido o que os outros falam de outros. O problema das pessoas caírem é que elas dão ouvido a pessoas que falam de outras pessoas. Muitas vezes as pessoas nem devem aquilo, mas falam dela e as outras ficam crendo que aquela pessoa deve aquilo. Isto é um mal, isso é um demônio que segue as pessoas. Você sabe que na família natural tem demônios que seguem a família. Eu vim de uma família de bêbados. Meu pai, meus tios, tudo que eu lembro, tudo eram bêbados. Por que eu saí diferente? Porque eu nunca tive vontade disso. Não é porque eu sou bonzinho, não. Nunca tive vontade. Isso está em mim, porque Ele colocou. Como ser humano, você tem vontade de experimentar tudo. O ser humano tem vontade de experimentar tudo na vida. Aí depois ele decepciona. Faz como Salomão, que teve 1000 mulheres. Mas no final, ele viu só ele perfeito. Não viu uma mulher. Uma das 1000 não serviu. A gente tem que tomar esta palavra para a gente, porque o lado espiritual é importante, porque Cristo tomou esse lado espiritual. Ele não teve uma esposa natural, ele teve a espiritual. E a espiritual, se você notar, ele está tendo agora, no final das eras, porque quando ele veio não pôde ter a natural e a espiritual caiu em Niceia. Aquela noiva caiu em Niceia.
E Deus não pôde ter uma noiva. Até que veio na 7ª era a mensagem do profeta para poder mostrar que tem uma noiva formada dessa estatura perfeita, que a semente é Cristo e que ele distribuiu esta semente para cada um dos seus filhos, e quando os seus filhos ouvem aquela voz, entende. O povo hoje não entende porque nós cremos em novo nome, mas eles não entendem nem porque cremos em Brana. Mas eles não entendem nem porque somos batizados em nome de Jesus Cristo. Então, vou me preocupar com estas famílias? Não, eles não entendem. Não há semente neles. Eles ouvem a palavra, mas não entendem. Enquanto que o eleito ouve a palavra e aceita aquela palavra. Sabe por que você aceitou? Você tem que ser satisfeita, alegre com Deus. É porque Ele te escolheu primeiro. Ele te deu um sinal. Sabe por que Deus entrou e foi gerado? É porque você tinha um óvulo espiritual para concebê-lo. Sabe por que as pessoas escutam a mensagem e aquilo não entra, não muda a vida delas, não transforma a vida delas de maneira alguma? Elas não creem no profeta, elas não creem na revelação, elas não creem no novo nome, elas não conseguem aceitar a mensagem como ela é na 3ª puxada. É porque eles não têm o óvulo para poder a semente de Deus entrar lá dentro desse óvulo no coração e gerar o Cristo vivo, a palavra revelada, trovões revelados, selos revelados. Eles não têm óvulo no seu coração para receber isto. Mas sabe por que você tem crido? Não é porque você é bom, é porque Ele colocou isso em você. A Bíblia diz: fomos eleitos nele desde a fundação do mundo. Eleitos nele. Nós estávamos nele. Por isso, cada vez que veio a mensagem, tinha presbiteriano e eu aceitei. Veio a pentecostal e eu aceitei. Veio a 1ª e 2ª etapa e eu aceitei. Veio a 3ª puxada, eu aceitei. Você não para? Não, não paro. Enquanto Deus não parar, a hora, Deus caminha, eu caminho também. A coluna de fogo andou e ela saía do lugar, o povo saía também. Até não precisar mais daquela manifestação que eles entraram em Canaã. E o irmão Brando diz: aí não se ouviu mais falar na coluna de fogo, porque ela veio no dia de Paulo, aí ela manifestou no Pentecostes, nos dias de Paulo, aí ela veio visivelmente na cabeça de William Branham, mostrando essa família espiritual. Isso está certo, é como a deidade. Não adianta você querer implantar a deidade na cabeça de um dualista, não consegue. Esse próprio povo hebraico, com essas denominações hebraicas que ele tem, dizendo que eles têm a verdade, eles creem em dois. Eles falam exatamente de um pai e de um filho, eles não conseguem ver a deidade, são cegos. Nesse tempo final, tínhamos que enxergar através da mensagem de um profeta, porque o profeta é o olho de Deus da pirâmide. Ele é o olho de Deus, o olho espiritual. Como na pirâmide faltava aquela parte superior, agora no tempo do irmão Branham, a parte superior veio. Olha o olho ali, um profeta. Era o olho de Deus nos Estados Unidos, com aquela manifestação. E eles não conseguiram crer. Mas nós cremos. Você que ainda não viu isto, chegue para cá. Escuta a mensagem, deixa essa mensagem falar ao seu coração. Aquilo que o irmão Branham pregou é verdade. A 3ª puxada, não entendida pelo povo dos Estados Unidos, é a verdade que o Brasil está ouvindo. É a verdade que a esposa está ouvindo. Porque aqui está outra vez a natureza divina, formando uma esposa divina. É uma família divina. Por isso, Branham não é uma denominação, é uma família. E não é uma família natural, é uma família divina. É a família dos trovões, é a família dos selos revelados, é a família do novo nome.
Obrigado, Senhor, por pertencermos e por termos nascido nesta casa, esta família Brana. Obrigado, Senhor. Nenhum esforço fizemos, nenhum esforço, mas nós cremos. Aquele que tem ouvido, ouça. Nós ouvimos, Pai. Nós cremos e aceitamos esta palavra. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que este povo tenha luz da sua palavra. Aquele que não tem luz, que possa ter esta luz agora. Aqueles que estão caminhando com dificuldade, com lutas, e que não têm conseguido permanecer muito de pé, dê-lhes força, Pai, para que eles possam se levantar, manter sua fé em ação, receber o poder de Deus. E darei sobre vós, enviarei sobre vós o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Pai, é isso que esse povo precisa, desta virtude da palavra, a virtude dos selos, dos trovões, do novo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Jesus tem novo nome, é um nome familiar, dado a um homem na luz do entardecer, veio manifestar a mensagem do profeta para nos mostrar que o Cordeiro deixa o trono e converte em leão. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar que João comeu o livro, outra vez profetizou, dos mistérios escondidos quebrando revelou. Você é um escolhido e vencedor. Eu quero te dizer que Jesus tem novo nome, é um nome familiar, dado a um homem. Ele veio revelar 7 selos para nós, mistérios escondidos que estava nos trovões. Hoje o livro está aberto, esta mensagem é perfeição. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar
que João comeu o livro, outra vez profetizou, dos mistérios escondidos que Brana revelou. Você é um escolhido e vencedor.